quando tem uma... Muito bem, gente, a chamada está passando. E que bom que chegou domingo de novo, que maravilha, que alegria, não é? E a gente vai orar. Vamos orar. Deus, nosso Pai, obrigada, Senhor, por esse domingo, por esse tempo que a gente está aqui para falar algo que tem tanto a ver com a nossa vida, que é o nosso coração, que é aquilo que procede de todas as fontes de vida, Deus. Por isso o Senhor nos ensinou a guardar. Então queremos agora, nesse tempo, aproveitarmos tudo que a gente puder, para que a gente possa ter um coração saudável, segundo o que o Senhor deseja para cada um de nós. Em nome de Jesus, toma esse tempo em nossas mentes. Amém. Amém? Quem está chegando ali vai entrando. Gente, fica ligado na chamada, para vocês não irem embora sem marcar presença. Eu vou fazer aqui uma... Tá aqui eu quero só que levante a mão quem é que domingo passado não estava. Levanta assim a mão quem não estava domingo passado. Olha que bom, quase todo mundo estava, que ótimo. Mas vamos fazer uma revisão. Esse coração aqui é o símbolo... É o símbolo do nosso curso. Estão lembrados? Então vamos falar o nosso versículo tema? Acima de tudo, guarde o seu coração, pois dele depende toda a sua vida. Provérbios 4, 23. E nós vimos, eu vou fazer assim uma breve revisão aqui com vocês. Nós vimos que todos nós temos na nossa vida, que Deus nos deu, que é a parte de Deus, é Deus com a gente. Todos nós temos um potencial. E esse potencial é dado por Deus para que possa haver uma... Não, vocês estão, tá vendo? Vocês não estão ligados. Para que possa haver uma realização. Então Deus me deu um potencial para que eu experimente realização. E a gente conversou, por que então às vezes essa matemática não funciona? Potencial e realização. Porque às vezes as pessoas não conseguem chegar na realização. Aí nós vimos que tem 3 fatores importantíssimos que são os elos que fazem a ligação do nosso potencial com a realização. E a gente viu que o primeiro elo é muito bem. Então é a persistência, não é? Potencial somado com a persistência. Vimos que o segundo elo é a obediência. Que obediência a quê? Obediência a sempre. Obediência inegociável, obediência indiscutível, obediência à palavra. E vimos que tudo isso também, junto com o trabalho árduo. Aí a gente conseguiu descobrir os elos que fazem união entre o potencial e a realização. Então precisamos de persistência, obediência irrestrita e trabalho árduo. Diga, ralação, dedicação, não é? Primeiro a chegar, a última a sair, assim. Então esse é o caminho. E hoje a gente vai estar falando sobre as lixas. Lixas no nosso coração. Pode colocar o próximo slide só do título, Carlos? Fazendo favor? A hora que você colocar, deixa ali. As lixas no nosso coração. A gente vai traduzir essas lixas como prova. Diga prova. Prova. E eu lembro que desde pequena, eu vou pedir, Marcos, você que está chegando aí, fica aí um pouquinho só para ajudar a gente na luz, pode ser? Eu lembro que desde pequena, eu aprendi uma história. Eu gosto muito de histórias. Histórias, elas marcam a minha vida, são lições que eu não esqueço mais. E tem uma história que eu, preparando esse curso, eu lembrei e falei, vou reviver essa história com a nossa turma e tirar proveito disso para a nossa aula. Então, pode apagar a luz fazendo favor e o Carlos vai colocar para a gente? Chega nesse ponto, o que acontece com a casa de madeira? Hein? Por que vocês não fizeram assim?
Aí vocês podem terminar de ver o desenho em casa, porque é muito legal. Aí chega ali no segundo, que é a casa de madeira, e assopra e a casa de madeira desaba. Aí depois vai lá para a casa de tijolo, e quando vai assoprar, o que acontece? Não cai. Gente, quando eu aprendi essa história criança, eu não sabia nada de nada, mas eu entendi que aquilo ali era a minha vida, que aquilo ali representava tipos de vida. A vida que é aquela que um ventinho, desaba. A outra que era um pouquinho, tinha uma aparência, parecia fortinha, demorava um pouquinho mais, mas desabava. E a terceira é aquela que o porquinho precisou de quê? Perseverança, precisou de trabalho árduo, precisou também de obediência, porque a mãe já tinha dado lições antes, e aquela casa realmente ela aguentou o tranco e ainda foi suporte para outros. E eu lembro que eu pensei assim, é assim que eu quero que seja a minha vida. Eu quero que seja, eu quero aguentar o tranco. Eu quero que não seja uma vida que vem uma coisa sopra e destrói. Dentro de uma cabeça de criança. Tanto que agora, preparando essa aula, eu lembrei disso e trouxe para vocês. Isso tem tudo a ver com o nosso curso, porque o nosso curso fala do nosso coração. Para a gente liderar, a gente tem que estar ali o tempo todo. A gente não pode descuidar do nosso coração. E eu coloquei aí na apostila, vocês já receberam a apostila, né? Um versículo, porque hoje a gente vai falar de lixas do coração. Passa a mão assim em você. Passa a mão. Tá lixo. Como é que tá? Tá polido? Tem umas arestas, tem que lixar, não é? Porque depois que lixa a gente fica lindo, não é assim? Falar nisso, vocês estão com a lixinha na carteira? Gente, vocês carreguem essa lixa para lembrar que nós líderes vamos ser provados. Diga, provados. Eu amei, porque Deus é um só, né? Aí hoje o culto complementa o CENIB complementa o culto e assim vai, porque é Deus que faz isso. E vocês vão pensar, vocês combinaram? Não, Deus é que combina e faz o que Ele quer e é maravilhoso. Então a gente vai ser lixado. E antes de a gente ler junto esse versículo da apostila, eu fiquei pensando assim, numa coisa que, sabe quando vocês vão, um cursinho diz assim, vai ter madrugadão? Já ouviram isso? Madrugadão de estudo. Ou então alguém convida para uma noitada lá em que todo mundo vai estudar e depois vai brincar. Ou então agora teve aí em algum lugar, ou vai ter o intercâmbio que os jovens vão se reunir e vai ter uma noitada com jogos, com louvor, não é assim? Sabe o que significa? O que vai ter na nossa vida de líder? Diga, uma provada. Provada. Nossa vida vai ser, a nossa fé ela vai ter que ser comprovada. Então, em vez de ser com noitada, com feijoada, com macarronada, com sei lá qualquer ada, vai ser comprovada. E quando a gente lê isso na Bíblia, a gente entende, então é isso, Deus. O Senhor quer que a nossa vida seja comprovada. Sempre vão ter as provas. E essas provas, elas têm um motivo. Vamos ler esse versículo aqui, maravilhoso. Que eu fiz questão desse estar digitado. Vamos ler juntos? Nisso vocês exultam, ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Ponto, parada. Por todo tipo de provação. Agora vamos ver o porquê? Porque Deus quer nos ver sofrer? Não. Vamos lá. Assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que o ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. 1 Pedro 1, 6 e 7. Que texto fantástico. Se a gente conseguir enxergar realmente isso aqui e colocar na nossa mente, a gente vai ter uma outra forma de lidar
com as provas da vida. Porque esse texto aqui, ele diz assim: nisso que vocês exultam, ainda que por agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação. Aí ele fala assim: por que acontece a provação? Tem que ficar o quê? Ela serve para quê? Aqui diz, ó, para que fique comprovada, não tem como fugir da provada, para que fique comprovada que a fé. As nossas provas têm relação direta com a nossa fé. Elas vão comprovar o que está dentro do nosso coração. Elas vão comprovar a ligação real entre o que a gente fala e o que a gente vive. Porque se trata da nossa fé, ó. Isso é para comprovar a nossa fé. Mas para quê? Vai comprovar se ela é o quê? Genuína. Tem um propósito. Deus quer saber se a nossa fé é genuína. E Ele quer que a gente veja também se a nossa fé é genuína. E no final isso vai resultar em quê? Está ali no versículo, em louvor, em glória e em honra quando Jesus Cristo for revelado. Cadê o sorriso de quem entendeu agora a prova? Para que serve a prova? Gente, é muito profundo, é incrível. Ô, Carlos, esse microfone você pode ligar ele fazendo um favor? Quem que pode... Denis, você está com sua Bíblia aí? Você está com seu celular, algum lugar de Bíblia? Você pode ajudar nas leituras? Só você ir procurando na sequência que está aí na apostila, 1 Deuteronômio, para ajudar aqui, para não ficar só eu. Eu separei essa série de versículos para hoje e o que acontece? Você depois em casa, com calma, você com certeza revê suas aulas do CENIB, tira um tempinho para aprender mais. Você vai explicar esses versículos em casa, mas agora a gente vai estar lendo eles. E o primeiro é Deuteronômio 8:2. Vamos lá, Denis. Som? Som. Não foi som? Som. Lembre-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Deus nos coloca à prova. Fala para quem está do seu lado, Deus nos coloca à prova. Acho que parou de funcionar. Acho que parou de ser o som. Deus nos coloca à prova para saber o que está dentro do nosso... Sabe o que eu tenho descoberto? Que algumas pessoas não se conhecem. Pergunta para quem está do seu lado, você se conhece? Sabe o que eu quero falar para vocês? Como a gente reage. Você quer saber o que está dentro do seu coração? Então, na hora da prova, a sua reação, na hora da pressão, vai mostrar a real situação do teu coração. Alguém quer sair correndo? Gente, isso é pura verdade. No momento de pressão, quando coloca pressão sobre a nossa vida, na hora da pressão, a gente revela quem realmente nós somos. E às vezes a gente tem surpresas, porque nem a gente se conhecia, não é? Se eu for perguntar aqui, quem já ficou surpreendido com uma atitude sua, seja atitude comportamental ou atitude, não é, emocional mesmo ali no seu coração, que você ficou surpreso. Você pensou, não, esse não sou eu. Mas o momento de pressão revela o que ainda está no nosso coração, faz vir à tona. Isso é bom, porque a gente precisa se conhecer. E Deus não está pegando a gente de surpresa, não é prova surpresa, porque Ele já avisou aqui, ó, vai ter prova. Ó, eu quero comprovar a fé de vocês, comprova. É muito incrível. Lê o próximo, Denis, por favor. Sonda-me, Senhor, e prova-me. Examine o meu coração e a minha mente. Isso aí é o salmista, não é? Já sabendo que não tinha como escapar, ele já chegou na naturalidade. Ele já tinha o entendimento, como que é o processo. E a ponto de chegar para Deus e falar, Deus, me prova, sonda o meu coração, vê o que está dentro de mim. Me examina. Faz vir à tona aquilo que nem eu mesmo sei.
e me conserta e me coloca parecido contigo. É uma oração de risco, né? Mas eu digo para você que com ou sem essa oração, Deus vai provar a gente igual. Fala para quem está do teu lado, não tem como escapar. E ainda tem aquele negócio, né, que é verdade, que a gente escuta por aí repetidas vezes, diversos pregadores. Quanto tempo a gente demora para entrar no eixo, mais tempo a gente vai ficar fazendo aquela prova, porque tem a recuperação. Talvez você preferisse, Deus, não dá para me reprovar direto? Mas não, Deus vai te mandar outra prova. Ele quer recuperação. Ele vai falar, não, você não está reprovado, você vai fazer recuperação. Então, aguenta que vem de novo. Lê o próximo, Denis. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Esse é um dos preferidos, dos meus versículos preferidos, porque... Lê o comecinho de novo, Denis. Olha como Deus fala com a gente. Olha que ensino. Portanto, estejam com a mente preparada, prontos para a ação. Sejam sóbrios e coloquem toda a esperança na graça que lhes será dada quando Jesus Cristo for revelado. Então, Deus fala que eu tenho que ter a mente preparada, gente. Preparada. Pronto para a ação. Está dizendo aí, pronto para congelar? Pronto para morrer? Não. Pronto para se jogar da ponte? Não, mente preparada, pronta para ação. Ou seja, não podemos ser pegos de surpresa. Fala para quem está do teu lado, está com a mente preparada? Está investindo na sua mente? Sabe por quê? Não adianta investir só no trabalho, no serviço. Sabe como que a gente investe na nossa mente? Olha aqui. Isso é bucha, isso é detergente... Isso é cobertinha, isso é tudo, é lixa, isso é amaciante, isso é tudo que a gente precisa para ficar em equilíbrio, para a gente ser estável, para a gente não sucumbir, para a gente ir longe, não é? Deus não está preocupado com a velocidade, Ele está preocupado com a perseverança. Com a persistência. Então eu acho o máximo quando a Bíblia diz assim para a gente ficar com a mente preparada, pronto para agir. Então, de novo, tudo se trata, né, do nosso coração, que é nossa mente, nossas emoções, tudo mais. Lê o próximo, Denis, por favor. Acabou, eu que estou com o próximo aqui. Mas eu vou ler depois esse próximo aqui. Eu quero passar aqui agora, primeira lixa. Quando você lê lixa, você vai entender prova, diga prova. Então é o momento que a gente está sendo, nossa fé está sendo comprovada. É só com prova. E eu quero falar para vocês 3 tipos de lixa. Eu quero antes da primeira explicar, pode deixar a primeira ali? Eu quero ler Tiago 1, 2 e 4. Para vocês, 2 a 4. Tiago 1, 2 a 4. Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas... Considerem motivo de alegria, pois vocês sabem que a prova da sua fé, a nossa fé vai ser provada, não tem como sair correndo, mas essa prova produz perseverança. E a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam maduros e íntegros, sem lhes faltar coisa alguma. No final é para o nosso bem, para o meu bem, para o seu bem. E tem uma série de listas que a gente vai ver aqui. Põe a primeira, Carlos. Hoje a gente vai ver uma parte, na semana que vem a gente vai ver os outros tipos de lixa. E eu estava olhando lá em casa, eu olhei assim, né? E fiz um que eu vou passar para vocês de casa hoje, eu já fiz em mim. Eu olhei assim, lixa, essa lixa eu já fui lixada, com essa lixa eu já fui lixada, com essa lixa eu já fui lixada, com essa aqui eu reprovei. Meu Deus, tive que ser quase esfolada, foram várias lixadas e várias recuperação.
Resumindo, acho que já passei por todas essas listas aqui. E hoje o Jefferson até falou um pouco agora no culto da tarde sobre as listas na nossa vida. E você pode deixar aberto aí, Denis, em Isaías 2:22, porque uma das provas que a gente vai passar, uma das listas que Deus vai passar na gente para comprovar a nossa fé e também para nos levar a uma maturidade, é enfrentar a situação insolúvel. O que é a situação insolúvel? É quando a gente não entende o que está acontecendo, não vê saída para o que está acontecendo, não sabe nem o que fazer com aquilo que está acontecendo e a gente não tem perspectiva de fim daquela situação. E aí a gente olha aquilo ali, o que nos resta nesse momento? Chorar é bom, né? Eu sempre falo que se não fosse pra gente chorar, não ia sair água desses por aqui, né? Por esses buraquinhos aqui. Então, lê pra gente, Denis. Isaías 2:22. Parem de confiar no homem, cuja vida não passa de um sopro em suas narinas. Que valor ele tem? Que fazer? Confiar apenas em Deus. Confiar apenas em Deus. Que versículo formidável. É simples assim. Por que você está confiando em homem? Aí assopra. Eles ganharam fôlego em suas narinas, fôlegos de Deus. Isso não é aquela pessoa que fala, não confia em ninguém. Não tem nada a ver com isso. Esse versículo não quer dizer isso. A gente tem que dar crédito às pessoas. Esse versículo quer dizer que o meu coração, o estar bem, o estar satisfeito, o estar esperançoso, o estar saudável tem que ser por confiar em Deus e não em pessoas. Pessoas morrem, diga, pessoas morrem. Pessoas mudam de lugar. Pessoas mudam até de caráter. Pessoas também, elas nos decepcionam. Pessoas erram. E aí a gente desmorona se confiar em pessoas. Então Deus fala, por quê? Que história é essa? Está dependendo de pessoas para estar bem? Então tem situações que a gente não vai, ou ninguém vai parecer que vai trazer alguma solução para a gente, insolúvel. E Deus permite essa lista porque Ele quer dependência de Deus exclusiva. Pensa um tripé assim que está segurando uma coisa e tira uma escora, tira outra escora, tira outra escora e fica a gente Deus. Eu acho que todo mundo vai ter um momento da sua vida que vai ficar a gente Deus. E nessa hora, Ele já disse para a gente estar com a mente preparado, pronto para agir e não confiando em homens, mas confiando em Deus. Então essa é uma lixa. Outra lixa. Passar por rejeição. Essa dói. Porque cada lixa dá um tipo de dor, sabe? São tipos diferentes de dor, é incrível. Quem já passou por muitas lixas sabe que todas elas arrasam, mas são dores diferentes, não é? Uma coisa é você não ter esperança, é um tipo de dor, porque você perde o prumo e deixa de confiar em Deus. Outra coisa é passar pela lixa confiando em Deus. Dói, mas você está com esperança. Agora, a rejeição, ela é um tipo de dor que pega muitas pessoas de surpresa. Nem todos sabem lidar com a rejeição. Então, eu quero que quando você for rejeitado, porque se você não foi, você vai ser, gente. Inúmeras vezes. Tenho que lhe dizer isso. Não é? Aí você vai falar, não, mas eu já passei na prova, nem vou fazer recuperação. Sim, tem matérias avançadas. E às vezes você se aprofunda em alguns temas nas matérias avançadas. E essa é a verdade. E quanto mais dói, quanto mais próximo a pessoa é da gente. Já perceberam isso? Mas qual casa nós vamos ser? Palha, madeira ou tijolo? Tijolo é aguentar o tranco, confiando em Deus, saber passar pela rejeição, sem se vitimizar, sem se desvalorizar, sem perder a noção da identidade. Denis, você pode ler Salmo 118, 22? Enquanto você procura, a gente estava numa situação de uma criança que a gente ia aconselhar, né? Vai aconselhar. E uma criança pequena, uma menina pequena,
bem pequena, uns 5 anos. E essa menina foi rejeitada na escola. Ela ouviu as professoras falarem que ela estava muito gorda e que ela teria que sair da escola rolando. E essa criança ficou muito desesperada, sofreu muito. E eu conversando com uma professora que a princípio ia conversar com aquela criança, com aquela mãe, e o que falar para essa criança? Essa criança é bem pequena, ela não vai entender uma linguagem de adulto, mas ela já conhece Jesus em casa e no Nova Kids. Então diga para essa criança, Jesus sabe a dor que você passou, porque Jesus passou por isso. Jesus foi rejeitado, Jesus foi humilhado, Jesus foi traído, e Ele sabe como isso dói, mas Ele soube passar por isso sem ter raiva, sem maltratar, indo para Deus e sabendo que Ele podia seguir em frente, que Ele não precisava desanimar. Então, as crianças já estão sofrendo rejeição, os adolescentes sofrem rejeição. Aí a gente tem que parar de olhar para quem sofre rejeição e pensando assim, é o fim. Não é o fim, é o começo, porque Deus está ensinando. Quando a gente é rejeitado por pessoas, a gente aprende a dar o verdadeiro valor a Deus. O restante é lucro. Fala para quem está do seu lado, o restante é só lucro. Eu nem chamo de lucro, sabe? É extra, porque o lucro já está em Cristo o suficiente, né? O restante é restante. É o resto que vem, na verdade, para a gente. E lê esse versículo, Denis. A pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Você já foi rejeitado? Sim? Você pode ser a pedra angular, a principal pedra. Porque a medida de Deus não é a medida dos homens. Porque você tem um valor imensurável para Deus. Porque não é o ser reconhecido por pessoas que diz o valor que de fato você tem. Tudo isso, vocês entenderam aquele versículo que o Denis leu, que a nossa mente tem que estar preparada? Quando a gente vai para uma aula e a gente para falar sobre tipos de lixo, a gente está fazendo justamente isso, também preparando a nossa mente, para quando vier não pegar a gente de surpresa. O Jefferson falou hoje no culto da manhã, acho que foi no culto das 11. Agora ele falou algumas coisas também, mas ele falou no culto também da manhã, que quando a gente começou a igreja, foi assim, foi uma coisa incrível. É assim, ó. Eu me converti com 7 anos de idade. E eu paro e olho para as coisas que eu passei, para as coisas que eu não tive. Aquilo nunca chegou a me abalar quando eu era criança, eu acho que porque eu me converti cedo e comecei a ter um relacionamento cedo com Cristo. Então, eu e o Jefferson, a gente já conversou que a gente só foi experimentar dor de sofrimento depois que a gente começou a igreja. Até então a gente nem sabia o que era isso, não sabia. As coisas que a gente passou na vida, aquilo eram normais, aquilo não abalava a gente. Eu hoje chamo que era teste com consulta. Sabe teste com consulta? Que você vai para a escola, faz um teste com consulta, não faz força nenhuma, tá tudo bem, e você sai dali super fácil. Foram provas, mas que a gente tirou de letra. Quando a gente começou a igreja, foram as primeiras experiências de dor na nossa vida e de sofrimento real, assim, da gente pensar, meu Deus, o que é isso? E ele falou, né, que foram momentos que a gente pensou, será que a gente ia aguentar? Eu lembro, 99% das nossas lixas, das nossas provas envolveram filhas, né? De manhã a Bruna estava aqui na aula e foram coisas assim incríveis que aconteceram na nossa vida envolvendo filhos, e que isso aí foi teste, assim, teste, foi lixa de esfolar. Foi o momento da gente olhar assim e falar, meu Deus, o que fazer?
Porque a gente queria ver escrito aqui, faça isso hoje. Aí Deus fala o quê? Que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. E Deus fala que é o tempo dele e não o nosso. E a gente perseverou. A gente é lixado até hoje. E graças a Deus, não é? Isso contribui para o nosso bem, para a nossa maturidade, para o nosso crescimento. Eu lembro que a gente estava lá na igreja velha ainda, na General Osório, e a gente, desde o começo da igreja, sempre estava ali junto com os jovens, né? Teve um ano que ficou o pastor Anderson com a Janaína, depois a gente ficou até nessa igreja, e a nossa filha, uma das nossas filhas, com 15 anos, com os 14 ela começou a ficar com o coração frio, mas com 15 anos, ela começou a desviar e a rejeitar todo o ensino da palavra de Deus para a vida dela. E aquilo foi um confronto com a gente tão grande, porque Satanás é acusador e a gente tem que estar com a mente preparada. Porque se a gente olhasse só as circunstâncias, se a gente olhasse qual que é a solução para hoje, não é para amanhã, não é para mês que vem, não é quando ela fizer 16, enfim, levou acho que dos 15, hoje ela tem 26, dos 15 aos 23, por aí, mais ou menos, é que foram 2 rompimentos, né? Eu falo isso aqui com a permissão dela. Ela fala para mim, mãe, um dia a gente vai dar um testemunho junto, né? E eu falo, vamos, filha. Ela, mas acho que vai ter que ser uma conferência, né, mãe? Vai ter que ser várias noites. Aí eu acho que vai ter que ser várias noites, não é? Graças a Deus não era o final da história, mas foram a gente passou por situações aparentemente sem solução, por rejeição, por várias lixas e tudo ali, ó. E quando você passa uma coisa com o filho e pensa, oba, já sei, vem outra com outro filho totalmente diferente, puxa o teu tapete e outra. E eu lembro que era a hora dos jovens, todo sábado à noite, e chegava a hora de pregar para os jovens. E era um dos momentos mais difíceis da nossa vida. Eu tinha que ir lá no banheiro, eu chegava ali no banheiro lá dos jovens, secava a lágrima, respirava fundo e falava, a gente só para quando Deus dispara. Vamos lá, vamos dar o pão para quem tem fome. E a gente ia lá pregar para jovens, enquanto que a nossa filha não queria aquilo ali. E a gente via jovens se convertendo, a gente via jovem querendo mais de Deus, a gente via jovens se comprometendo, e o diabo vinha na nossa mente e falava, o que vocês estão fazendo? Que moral que vocês têm para pregar o evangelho? Se a filha de vocês mesma não quer. E a gente falava assim, quem manda na gente é Deus. A gente tinha que ir em casa conversar e orar e decidir o que a gente faria. Quem manda na gente é Deus. E Deus fala para a gente pregar o evangelho, para a gente não cessar, que tem coisas que é Ele que vai fazer e não é a gente. E não foi fácil. Isso é um pinguinho, isso é uma coisinha, né? Foi rejeição ao ponto de chegar para nossa cara e falar, isso é o que vocês querem para a vida de vocês, isso é o que vocês querem para a minha vida, mas não é isso que eu quero para a minha vida. E eu vou viver a minha vida do meu jeito. E aí a gente teve que aprender a não amar o comportamento, mas amar o filho, independente do comportamento. Foram muitas lições aos pés de Deus. Foi muita, muita resignação. E a gente aguentou o tranco. Ela casou agora tem alguns meses, mas tem já uns 5 anos. É assim, primeiro o coração dela voltou para o nosso. Depois voltou para Deus. Vocês podem pensar, mas ela não voltou para Deus? Depois virou uma filha amorosa de novo? Não. Primeiro a gente investiu em amor e relacionamento, relacionamento. Resgatamos o relacionamento. Com relacionamento de amor resgatado. Ela se acertou com Deus. E agora, quando ela casou, ela escreveu uma carta para a gente. E eu falei, Senhor, obrigada, porque nem sempre a gente vai ver os frutos. Então, ver o fruto em vida é um privilégio. E ela escreveu uma carta e ela falou assim, pai, mãe, obrigada, porque eu agradeço a Deus por Ele ter dado tempo, antes de eu casar, ter dado tempo para a gente resgatar o nosso relacionamento de mãe e filho, de pai e filha. E obrigada porque vocês nunca desistiram e sempre falaram que estava tudo ali dentro. Aí pediu perdão pelos períodos de rebeldia, por tudo isso. Enfim, ela disse para a gente assim, não justifica nenhum dos meus erros, mas eu sei que tudo que eu passei
E tudo que eu fiz vocês passarem, fizeram de você e do meu pai pessoas mais experientes. É engraçado. Mas sabe o que eu pensei? Ela tá certa, isso é verdade, gente. Isso é verdade. Quando uma mãe chega pra gente arrebentada, sofrendo porque o seu filho está desviado, sofrendo porque o seu filho pirou, sofrendo porque o seu filho está aprontando, sofrendo porque o seu filho está com depressão, sofrendo porque o seu filho não quer saber das coisas de Deus. Primeiro, a gente sabe aqui a dor daquela mãe. E segundo, a gente tem a esperança para saber que não é o final da história. Quando chega um jovem aqui na igreja arrebentado que já aprontou todas, ao invés da gente julgar, porque a gente conversa, eu e o Jefferson. Esses testes na nossa vida, ainda tem os que virão que a gente nem imagina, mas esses testes vieram para a gente amadurecer e para a gente entender e não julgar. Imagina a gente com uma igreja crescendo, com 3 filhas bonitas, inteligentes, com um casamento bonzinho, um casamento que dá certo, e as filhas tudo perfeita. A gente poderia cair no legalismo, a gente poderia cair no julgamento. Hoje, quando a gente vê um jovem que chega aqui torto, ou que entorta no meio do caminho, a gente olha e diz para ele, não é o final da história, você é filho de Deus e você vai voltar, porque você pertence a Cristo. E há esperança para você. Então Deus permite que a gente passe pelas lixas, não é sem propósito, é com propósito. Fala para quem está do seu lado, tem um propósito. Aguenta aí, fala, aguenta aí. Não sai correndo. Não sai correndo. A lixa que você tá, aonde você está sendo lixado, você vai dar fruto, gente. São lixas diferentes. Eu pensava que nunca eu ia ser lixada assim, o Jefferson também, porque eu lembro que quando a gente teve a Bruna, ele teve uma criação meio assim, né, sem princípios de Deus, e eu também tive que ir atrás e me virar meio que sozinha desde sempre. A gente pensava que se fizesse tudo certinho, compramos tudo que é livro de filho, como criar filhos felizes e obedientes, 12 maneiras para criar o seu filho, e habilidades a ser desenvolvidas no seu filho. Meu Deus, a gente fazia tudo aquilo. Quando deu uns pepino e começou a dar umas coisas erradas, a gente pensou, tem alguma coisa errada. Como a gente foi fazer tudo certo? A gente não escolhe a área de lixa, é Deus que escolhe. Se Deus escolheu essa, é porque a gente precisava dessa. Cada um vai ter a sua. E ainda falando de lixa e de líder, eu não posso ser responsável pela vida do outro. Fala, só pela minha. Só pela minha. Pronto. Próxima lixa. Passar por traição. Jesus passou por traição, então você vai ser traído ainda. Se você não foi, talvez você vai ser traído num amigo que você pensou que nunca ia falar mal de você, falou. Alguém que pegou o seu dinheiro emprestado e falou, quanto que eu vou devolver, e sumiu. Talvez traído por um filho, por um pai, até por uma mãe, por um amigo, por um chefe, sei lá, dentro da igreja. Gente, Jesus foi traído. A gente tem que aprender a lidar com traição. A gente tem que aprender a lidar com frustração. Porque lembra que o nosso coração tem que ser um coração forte? E não tem como ter uma liderança forte sem você passar na máquina de moer. Não dá. Então, Jesus, para mim, a ceia, a última ceia, é uma coisa formidável de exemplo de saber lidar com ofensa, traição, sem desmoronar. Quem de nós conseguiria comer numa mesa? Eu tenho que ficar subindo aqui, né? Porque eu gosto de andar, mas quem está lá atrás não me enxerga. Porque se eu descer. Quem de nós conseguiria comer uma janta, um lanche com alguém que você sabe que te entregaria para a morte? Sem pegar aquele pão todo e enfiar dentro da boca e fazer a pessoa engasgar e sufocar, sem pegar o vinho e jogar na cara da pessoa, sem pegar a faca do pão e cortar a garganta, sei lá. Mas Jesus conseguiu lidar com a traição antes mesmo dela acontecer. Mente preparada. Não teve tempo de resgate, de relacionamento com Judas, mas aí vem Pedro. Sabe, eu às vezes me espanto quando a pessoa se espanta com o que os amigos fazem. Gente, os amigos erram. E não precisa terminar a amizade. Eu tenho uma amiga
Não é uma amiga íntima, mas eu amo e considero, mas eu sei, ela não mora em outro lugar, não mora aqui em Cascavel, né? Senão vocês vão ficar procurando quem é, uma brincadeira. Mas ela não mora aqui, não é daqui da igreja, e ela tem problema com mentira. E a gente tem outras amigas em comum, e às vezes alguma amiga falava assim, meu Deus, como é que você consegue ser amiga dela? Mas que raiva que ela tem problema com mentira. Gente, é a fraqueza dela, eu só não conto as coisas para ela. Mas ela é uma pessoa com tantas qualidades, essa área ela ainda vai crescer. Essa área ela ainda vai aprender. Ela está tentando, mas é uma área de fraqueza. Então a gente tem que aprender a não se espantar com as coisas ruins que acontecem. Seja traição. É que a mentira é um tipo de traição, né? Quem se sente traído com mentira? É horrível, eu detesto mentira. Mas Deus quer que a gente aprenda a lidar com as fraquezas dos outros. Então, Pedro é aquela pessoa bem chegada na nossa vida, que promete aquela amizade fiel. E aí você pensa, mas será? E a pessoa, não, conte comigo todo o tempo. E aí Jesus falou, Pedro, tu vai me negar, tu vai me trair. Não vou, não, Senhor. Pedro, tu vai me negar, tu vai me trair, não é? Você vai me trair, você vai falar que nem me conhece. Não, Senhor, vai, vão ser 3 vezes. E, dito e feito. Você conseguiria ainda discipular Pedro? Você ainda deixaria Pedro ser seu discípulo? Você conseguiria ainda amar Pedro? Né? Nossa vida tem Pedros. Aí, às vezes a gente se espanta quando dentro da igreja alguém apronta com a gente. Cada um está no seu degrau. Cada um tem a sua história. E Deus quer que a gente aprenda a passar pela traição sem pecar e sem desmoronar. É a prova. Fala para quem está do seu lado aí. Aguenta a prova. Prepara a sua mente. Denis, abre em Jó 42, 10. Pode pôr o próximo, Carlos. Passar pela ofensa. Deus quer que a gente aprenda a passar pela ofensa. Dói, né? Dói ser ofendido. Tem 2 caminhos. Tem certos tipos de temperamento que, quando ofendido, fazem um incêndio. Não é? Entra numa briga, o negócio era assim, vira assim. Tem os outros que não fazem uma palavra, mas diz assim, risca. Já era, esse aqui não faz mais parte da minha vida. E tem aqueles que convivem com você e você nunca imagina que estão magoados contigo. Não sararam com Cristo, não conseguiram ir para Cristo e perdoar, e nem foram para você e falaram. Tem hora que a gente vai ter que pedir, a gente é ofendido e a gente vai ter que pedir perdão, porque o outro se sentiu ofendido quando ofendeu a gente. É esquisito, mas acontece. Deus quer então que a gente aprenda a passar pela ofensa. Aí a gente lembra de Jesus, lembra de tudo isso. Vamos ver um versículo fantástico. Lê, Denis, por favor. Depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Ele deu em dobro tudo o que tinha antes. Gente, depois que Jó, por quem? Por seus, que alguns chamam de inimigos, mas não, eles eram amigos mesmos, mas são amigos de carne e osso. Os amigos de carne e osso nem sempre são perfeitos, nem sempre vão acertar. Não é porque nosso amigo que tudo que fala vai acertar. Tem hora que teu melhor amigo não vai te entender, e aí? Tem hora que não vai. Mas só que como que é o nosso coração? A gente está aqui no coração do líder, tratando o coração do líder. Então Jó fez o quê com aqueles amigos que atazanaram ele, julgaram ele, questionaram a santidade dele, a verdade do que ele falava? Jó fez o quê? Fez o quê? Jó falou mal? Jó fez um coro junto com a mulher dele? Não, Jó saiu contando para todo mundo, pobre de mim, os amigos que eu tenho me largaram. Não, ele orou. E aí quem agiu? Deus fez o quê? Deu o dobro. Percebem que volta para a gente a responsabilidade, a conduta do coração, o estado... vamos repetir assim, ó, o estado do meu coração
depende exclusivamente de mim. É do que eu escolho, é do que eu decido, é do que eu invisto. Eu sempre falo para Deus, Deus, eu nunca quero, nunca, eu e o Jefferson, eu nunca quero estar ocupada demais para não ter tempo para cuidar do meu coração. Porque não dá para fazer obra de Deus com o coração contaminado, com o coração envenenado, com o coração amargurado. A gente não é perfeito. A gente pensa às vezes o que não é para pensar, fala o que não é para falar, mas a gente tem que resolver, arrumar, consertar, botar o coração no prumo. 5, Carlos. Passar pela espera interminável. Pode abrir em 2 Pedro 3,8, Denis. Passar pela espera interminável. Tem lixa que vai arrancar o couro. Deus escolhe a lixa certa para cada um. Tem gente que fica esperando uma coisa um tempão, a pessoa... Sabe aquele filho que você dá um castigo, 2 castigos, 3 castigos, 4 castigos, ele nem liga mais? Que é um tipo de temperamento que entra no automático e a tartaruga entra lá no casco. Mas tem outras pessoas que passar pela espera interminável faz com que peque. Aí tem que viver fazendo a prova de recuperação. Lembra que eu falei para vocês o período da Beatriz, né? Que a gente passou, foi uma espera muito longa para a gente, que está aqui toda semana. Falando para jovens, para adolescentes, para crianças. Quantas palestras de Nova Kids para pais. Eu falava, Deus, eu creio na tua promessa. E eu não vou parar de falar o que a tua palavra diz, porque eu não falo do que está na minha cabeça. E a gente decidiu, eu e o Jefferson, a gente não fala da nossa cabeça, a gente fala o que está na palavra, e a gente vai continuar falando. E eu lembro que eu olhava para ela, graças a Deus, né? Depois de fazer burradas, a gente aprendeu a fazer o certo. E quando a gente aprendeu a fazer o certo, e a gente olhava para ela e falava, filha, isso tudo vai passar, porque está tudo aí dentro. Você tem a palavra de Deus aí dentro. E um dia, quando ela voltou para o prumo, ela falou, vocês sempre falaram, né? Está tudo aí dentro, está tudo aqui dentro. E hoje isso tudo serve para eu saber o que nunca mais eu quero para a minha vida. Parecia interminável. Era sábado após sábado, domingo após domingo, vendo as criancinhas crescerem, aquela criancinha linda que quando ia para a igreja, levava na bolsinha com 8 anos de idade. Eu lembro lá na igreja ali da Pioneira, olhar, abrir a bolsinha dela, Bia, o que é isso? É uma aulinha, porque pode ser que eu chegue lá na salinha, a professora não saiba dar aula direito, eu estou levando uma aulinha pronta. E tinha tudo, uma sequência de aula preparada. E a gente teve que saber passar pela espera interminável. E se vocês perguntarem, ainda tem coisas que vocês estão esperando? Sim. Sim. Tem coisas que nossos olhos não vão ver nessa vida. Eu lembro que eu me emocionei muito no começo da igreja, me emocionei assim, eu não me considero chorona, mas algumas coisas me fazem chorar. E eu lembro que uma das pessoas que se converteu na nossa igreja era filha de uma mãe que orou a vida inteira para ela e os irmãos voltarem para Jesus. Hoje ela está aqui firme, né? Ela, marido, filharada. E eu lembro que quando ela falou, minha mãe orou até morrer. Oh, me emociona até hoje. Minha mãe orou até morrer. Eu falei assim, as orações da sua mãe não foram em vão. Nem tudo nossos olhos vão ver, mas Deus vai fazer o que Ele tem que fazer. Então, quando a gente vê, é um privilégio. E eu falei, que alegria que eu sinto aqui pelas orações da sua mãe, que alegria eu poder ver o resultado da oração da sua mãe. E vendo hoje você e sua família servindo ao Senhor. Algumas esperas vão parecer intermináveis, mas não são. No céu a gente vai, né, ter revelações de coisas que talvez nessa vida nossos olhos não enxerguem. O 6, Carlos. Não, lê para Denis, o 2 Pedro 3,8. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Pois é, isso pode ser bom, isso pode ser ruim, né? Dependendo do que acontece, que às vezes a sensação é essa, 1000 anos, Senhor, né? Tá demorando demais. Mas essa próxima lixa aqui, ela engloba para mim, semana que vem a gente vai ver da 7ª até a 11ª. Ela engloba para mim
praticamente várias passam por ela. Você pode abrir em 2 Coríntios 12, 7 a 9, Denis? Enquanto que você abre. Eu chamo isso aqui, ó, passar pela limitação. Eu também poderia dar um outro nome, que é orgulho. Quando o nosso orgulho é ferido, quando a gente é moído. Sabe o que é a lixa da limitação? Diga, quando eu não posso fazer nada. E eu não vejo ninguém que possa. Tem coisa que pode ser que demore e melhore. Tem coisa que pode ser que Deus deixe pelo tempo que Ele quiser. Que Ele vai nos limitar em alguma área da nossa vida. Porque eu só sei que tudo coopera para o nosso bem. Se tudo coopera para o nosso bem, diga, pronto. Já está resolvido. Lê, Denis. É o 2 Coríntios 12, 7 a 9. 12, 7 a 9. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na tristeza, na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Você pode ler de novo, Denis? Eu gosto assim, é igual eu como mingau de aveia. Gente, eu adoro mingau. Eu adoro mingau de aveia com canela. Um lado da criança que ainda fica ali de comer mingau e eu como pelas beiradas, assim, literalmente. Vou fazendo aquela rodinha até ficar aquele miolo. Então, quando a gente lê a Bíblia, é como se eu estivesse comendo um mingau, porque eu vou indo, aí vou um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui. Ai, repete aí, vamos comer esse mingau pelas beiradas, sem pressa, vai lá. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar. 3 vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Eu chamo essa fraqueza de limitação. Alguma área na nossa vida que a gente está limitado, que no momento, com a permissão de Deus, a gente vai ter que aguentar o tranco e se alegrar. Porque a mão de Deus que está ali, para o nosso bem, ainda que doa. Imagina andar com espinho enfiado na carne. Ainda que doa. É a lixa de passar pela limitação. Eu estou sendo limitado, isso aqui está doendo e não depende de mim, mas eu prossigo. Diga, eu prossigo. De manhã, a Bruna estava aqui nessa turma e eu falei, Bruna, posso compartilhar à tarde? Ela pode, mãe, não tem problema. Eu acho que um dia a gente vai fazer isso para paz, porque eu sempre conto, eu acho que eu quando me converti, eu olhava a família do Jaime Kemp. Quem já viu as capas de antigamente do livro do Jaime Kemp? Alguns, né? Alguns. Como que é a capa do livro do Jaime Kemp? É o marido, a esposa e aquela filharada linda, harmônica, perfeita. E eu vi a vida assim. Para mim, essa era a vida do cristão. Era a capa do livro do Jaime Kemp. Tudo vai ser uma maravilha. Não estou dizendo que a vida dele com os filhos, mas em algumas famílias, que o propósito de Deus é aquele, tudo vai ser as 1000 maravilhas. Em outras, conforme a lista de Deus, até tudo ficar maravilhas, vai ser muito sangue. Vai ser muita pele esfolada, dependendo do propósito de Deus. E eu lembro que, falando ainda dessas provas, né, que a gente passou, eu falo que eu vou escrever um livro BBB, Bruna, Bianca e Beatriz, um livro para pais. E vai ser assim, não desista, não é?
Ainda que doa, não desista. Tá tudo ali dentro. Porque eu só via livros. E eu lia, eu lembro que quando eu comprei um livro, eu vi lá aquele livro, Filho Rebelde, de Billy Graham. Meu Deus, o Billy Graham teve um filho rebelde, eu vou ler esse livro. E eu li aquele livro, e aquilo foi para mim um alento, aquilo ali. E eu vi toda a história. E hoje esse filho rebelde, né, é o filho que assumiu o ministério no lugar dele. Então eu lembro que não são todos, por isso que a gente ama no CR, Renata, quando as pessoas têm coragem de falar suas lutas e vitórias, porque algumas pessoas têm realmente, e é presente de Deus, uma vida com lutas talvez, eu não diria menores, porque para cada um a sua luta é enorme, mas que a gente olharia e talvez achasse menor. Mas outros, quando a pessoa fala o problema dela e a gente escuta e vê, a gente não se encoraja? Quem se encoraja quando ouve um testemunho no CR? Então, talvez um dia eu escreva esse livro. Eu lembro um ano que a Bruna, nossa filha Bruna, quem conhece, tem gente que acompanhou, tem gente que não acompanhou, ela é casada pela segunda vez. E o primeiro marido dela era um aluno meu que se converteu, evangelizado por mim, a mãe, a família. Então, era uma ovelha. E depois foi para a gente como um filho, e depois foi sendo preparado aqui na igreja para ser um pastor, trabalhando com a gente integralmente. Então era ovelha, genro e filho no coração. E a gente trouxe uma missionária para cá, também para trabalhar na igreja, uma missionária de Manaus. E uma bela noite a gente escuta, esse foi um dos momentos da nossa vida, que eu lembro que a gente tirou férias, o Jeff pediu, a gente tirou férias aqui, nós 5, fomos para João Pessoa e nós tivemos que pensar muito para voltar. Porque a dor era tão grande, tão grande, tão grande, que a gente não queria mais voltar. Era uma dor assim absurda, que parecia que não ia passar. E aí a gente tem que saber passar pela ofensa, passar pela espera, passar pela limitação, passar pela rejeição, passar pelo que parece insolúvel, todas essas lixas de uma vez. E uma bela madrugada, nossa filha liga e aparece lá, e liga desesperada de pijama no meio da rua. Descobriu que os dois estavam tendo um caso. E foi um golpe, uma dor, uma tristeza, essa igreja em prantos, porque ele era envolvido com toda a igreja, todo mundo amava os dois, a gente amava os dois, amava a missionária. Por que eu estou contando isso, né? Porque as lixas, elas podem, dependendo de como a gente se comporta, acabar com o nosso chamado ou fortalecer a nossa vida. E eu lembro que a gente chorou junto, ela de madrugada, no meio da rua de pijama, igual uma doida. Com 1 ano de casado, ela saiu de madrugada aquela noite, nunca mais ela voltou à casa dela. No dia seguinte, ele já botou tudo à venda, ela deu o cachorro para perdeu os móveis, venderam tudo. A parte dela ela deu, a parte dele ele vendeu. Ela voltou para nossa casa e não houve quem fizesse ele mudar de ideia. Não houve, nem ele nem ela, os dois foram embora para Manaus. E ficaram lá. E depois voltaram e resolveram morar aqui na cidade. E a gente dá de cara no mercado, dá de cara na rua, dedo na ferida ali, ó. E ver o filho sofrendo não foi fácil, né? Porque foram 2 filhos, ele era como um filho, né? No coração. Então são dor dupla. E todos nós, lá em casa, tivemos que parar e aprumar e falar: Deus, a gente só para quando o Senhor diz que para. Deus, é para a gente aguentar isso? Deus, a gente vai suportar, a gente vai conseguir seguir em frente? Deus disse sim. E aí o Denis leu ali que Jó orou. E eu fui testemunha de quando, né? Hoje eles não estão mais juntos, ela continua aqui na cidade, trabalha aqui. Ele foi morar em Manaus, está desviado. Eu oro por ele até hoje, Deus sabe, né? No meu coração ainda tenho aquele amor, porque a gente, né? Quem é como um filho, a gente ainda tem amor. Oro por um resgate. Mas eu fui testemunha quando essa jovem veio aqui na igreja, marcou um horário comigo e com o Jefferson e pediu perdão. Para a Bruna, para mim, para o Jefferson, para a igreja, e a Bruna falou: tá perdoada. E esse perdão gerou na vida dela uma nova etapa, né? Um novo marido, filhos, um ministério, um chamado. Tem hora que a lixa vai fazer a gente sangrar. Tem hora que a lixa vai te fazer sangrar, mas não desista. Não largue o seu coração abandonado às dores e aos sentimentos.
que possam vir. Olhe para Cristo nessa hora. Não tolere deixar o pecado entrar no seu coração, justificado por qualquer que seja a coisa. Prossiga, é possível cuidar do nosso coração e aguentar o tranco. Vamos orar? Deus, nosso Pai, a sua palavra é tão fantástica, Deus, que o nosso coração assim se encoraja, nosso coração exulta e celebra, porque o Senhor nos mostra como cuidar desse coração que o Senhor nos deu. E nós queremos, Deus, ser uma igreja de líderes com um coração saudável, e nós queremos ter a mente preparada, e nós queremos acertar, Deus, para que o Senhor seja glorificado. Então, Pai, faz o que for preciso na nossa vida, que a gente quer aguentar. A gente decide não desistir, Deus. Nós decidimos olhar para o Senhor, nós decidimos entendermos que a nossa fé precisa ser provada e aprovada. Então, em nome de Jesus, Pai, estamos aqui, como diz o salmista, prova, sonda-me, faz o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, amém. Agora eu quero só, antes de vocês saírem, a gente passou 5 minutos, desculpa, peraí, 1 segundo, é só tarefa de casa. Você vai pegar, André, o Toniel te passa, essas lixas todas, você vai usar 3 palavras para cada lixa. Uma dessas 3 é o seu checklist. Você vai pensar qual provas dessas você já passou. Eu passei rejeição, me lembro, foi lá, foi lá. Aprovado ou recuperação? Você vai falar, fui aprovada, escreve do lado, lixa tal, aprovada. Lixa tal, eu fiz recuperação. Lixa tal, eu ainda estou em recuperação, porque eu não passei até hoje. E se você não passou ainda nenhuma lixa dessa, você escreve assim, mente preparada. Prepare-se, tá? Então isso aí é uma tarefa, eu não vou ler as suas listas, mas eu vou querer saber que você fez, combinado? Deus abençoe, vão com Deus.